Olá, sou Lela Monteiro, sexóloga, fisioterapeuta, especialista em sexualidade, e o nosso convidado de hoje é o Magno Franco, numerólogo internacional, com muitas palestras, né, e atendimentos. É uma honra tê-lo aqui. Então, Magno, seja bem-vindo para falar de numerologia e sexualidade e muito mais, né? Muito obrigado pelo convite. É sempre importante a gente ter um espaço na mídia, né, nos meios de comunicação, Lela, para a gente poder explicar o que é a numerologia. A numerologia, apesar de ter 2.600 anos e já ser conhecido, a numerologia nasceu com Pitágoras, né, o pai da numerologia. Então, apesar de ter tantos anos, ela foi muito estudada, difundida nos meios muito herméticos. E hoje, em pleno século XXI, ter a oportunidade de estar publicamente, né, falando sobre essa técnica, essa ciência, tudo que ela pode oferecer na vida das pessoas, eu vejo como um momento muito particular e especial que nós estamos vivendo na humanidade. Quando você fala de Pitágoras, é até bom para você de casa, né, saber que Pitágoras foi um matemático, um grande gênio, né? Um filósofo, matemático, né? Uma pessoa que estudou astronomia, astrologia. Então é algo muito sério, científico, Bastante. Porque muita gente imagina que numerologia é algo muito banal, né? Então, em realidade as pessoas confundem, né? E por não ter um conhecimento, acabam confundindo, eu digo, Lé com Cré. E muitas vezes Lé, Cré. Né? Eu há pouco tempo li uma entrevista sobre um numerólogo, que a pessoa se intitulava como numerólogo bíblico. E eu desconheço essa terminologia. É isso que eu ia te perguntar, existem diferentes tipos de numerologia? Em realidade existem dois tipos de numerologia. Existe uma numerologia oriental e uma numerologia ocidental. A numerologia pitagórica, ela é a ocidental, é a que nós praticamos. Ela seria a numerologia mais moderna, vamos assim dizer. Ela passou por uma releitura através de Pitágoras. Ele buscou dentro da geometria a explicação, né? Antigamente se viam as coisas não dentro da geometria, sim dentro dos valores numéricos propriamente ditos, de sons e números. E Pitágoras entendeu dentro da geometria a conexão das nossas energias interiores, de quem nós somos, como nós pensamos, e as energias exteriores, nossa missão de vida, os caminhos que nós temos que seguir. Poxa, que bacana esses dois tópicos, né? E tudo dentro de um teorema, né, que tornou ele o pai da matemática, e para nós numerólogos, assim, o Teorema de Pitágoras é uma fórmula, é um computador que nos foi dado, sem dúvida, que a gente com papel e caneta consegue fazer uma leitura humana há 2.600 anos atrás. Eu acho uma coisa tão evoluída para o tempo que tudo nasceu. Né? Demais. Muito, porque exato. Como o programa é ao vivo, Magno, já tem uma pergunta aqui da Vilma de Itapevi, onde ela pergunta: doutor, qual o número de sorte para achar um bom parceiro? Em realidade, existe uma mística de números de sorte, né? Eu não acredito em número de sorte. Eu acho que se existisse, todo numerólogo era milionário, né? A gente ganhava na Mega Sena toda semana, e para quê? E não ia ensinar para ninguém, né? Eu acredito que as pessoas, elas intuem números. Eu acho que nós temos períodos de sorte na nossa vida. Acreditar na sorte, eu já acho que nós saímos do que é ciência e entramos no misticismo, entendeu? Porque isso é uma confusão também, né, Magno? Bastante das pessoas grande. Imaginarem que são oráculos, é totalmente diferente, não é um oráculo, não é uma leitura adivinhatória, em realidade é uma leitura que é expressada através da matemática. A matemática é objetiva, ela é direta. Por exemplo, se a pergunta fosse, né, a compatibilidade energética entre duas pessoas, isso sim existe. Então vamos falar um pouco disso? Então isso já é um tema que eu acredito que a gente pode aproveitar essa pergunta, que às vezes o ouvinte, ele não se expressa por não conhecer bem, ele também, ele pergunta uma coisa, mas ele está querendo dizer outra coisa. Então vamos dar um exemplo, né? Primeiro, nós temos que entender quais são os nossos números. Nós temos vários números, nós somos como um segredo de cofre
onde nós temos o código energético. A gente já nasce com esses números? Nascemos porque o nosso nome é nossa energia interior. Ele representa quem somos, o que somos, como nós vemos o mundo. Eu digo que o nome da gente é a nossa lupa diante da vida. E as pessoas que vão casando, mudando de nome, como é que fica isso? Em realidade, mudar de nome nada mais é do que mudar de roupa. É você sair daqui com a roupa que você está e voltar com uma outra roupa, de outra cor, de outra tonalidade. E as consequências Mas disso? a tua essência, ela não muda. O que muda é a tua aparência. Então, as mudanças de nome, elas podem mudar. Uma pessoa pode se tornar mais cafona com o nome, ela pode se tornar mais chique, ela pode se tornar mais refinada, ela pode se tornar uma pessoa mais vulgar com o nome que ela vem adotar. Inclusive, né, hoje em dia, a mulher tem o direito de adotar ou não o nome do marido no casamento. Né? Antigamente era meio que era obrigatório. E era ruim, porque muitos nomes davam à imagem dessa esposa uma imagem. O comum era antigamente que eu digo há poucos anos atrás, em realidade. A fulana casou, ela mudou. O marido nunca mudava, quem mudava era a mulher. Claro, o marido não mudava de nome, era a mulher que mudava, ela que se tornava a fulana de tal, e aí ia. Então o que acontecia? Alguns nomes beneficiavam, e claro, tudo dentro do inconsciente. E outros atrapalhavam também, né? E outros, obviamente, deterioravam. Né? Então a mulher, pegando... ela carregava a carga daquele novo nome que ela adquiria. Era um elemento meio surpresa para bom e para ruim, entendeu? Você vai completar o seu raciocínio, mas eu queria, antes que já tenha uma pergunta, falando aqui do João, daqui de São Paulo mesmo, dos nomes artísticos. Como que se dá exatamente isso. O nome artístico ele é um nome criado, é uma roupa energética que você dá a uma pessoa dentro do campo de atuação daquele profissional. O mesmo raciocínio, Então, né? por exemplo, eu sou um cantor, tá? Mas eu canto brega. Eu quero atingir a classe popular. Eu não me interessa atingir a high society intelectual da música, vamos dizer. Então, eu preciso ter um nome popular. Eu preciso ter um nome que atinja essa massa de consumidores. Né? Se eu sou um profissional que desenvolvo dentro da música, por exemplo, um trabalho mais intelectualizado e coloco uma roupa popular, não combina. Então, o numerólogo ele tem que ter não somente o conhecimento, né? Como a sensibilidade na hora de mexer no nome de um artista. Porque muita gente mexe sem até passar pelo numerólogo. Não, eu já vi Magno? isso em livro, em revistinha de final de semana, né? Que eu acho isso de uma irresponsabilidade, né? Eu acho horrível. Eu acho que as pessoas gastam uma fortuna para buscar um personal disso, personal físico, personal stylist, personal... E na hora do nome, ela busca o que o seu Manuel lá da esquina sugeriu, entendeu? E às vezes dá um grande estrago, mas né? Mas é lógico, porque o nome da gente o nome da gente é a nossa marca. Eu sempre digo o seguinte, eu sei que a gente não está aqui abrindo um espaço publicitário para marcas, né? Mas às vezes a gente precisa citar para se fazer entender. Sim. Se eu coloco Pepsi Cola dentro de uma garrafa de Coca-Cola e dou para uma pessoa tomar, ela olhando a embalagem, ela vai tomar achando que está tomando Coca-Cola. Ela vai sentir o gosto de Coca-Cola. Perfeito. Você está me entendendo? Perfeito. Por quê? Porque tem a aparência, tem a cor e tem a marca. Sim. Então, às vezes, nós somos sugestionados à marca. Por que a Coca-Cola faz mais sucesso em alguns países e em outros países Pepsi Cola? Né? A gente sabe que internacionalmente, eu não tenho números, mas eu acredito que a Pepsi fora do Brasil é muito mais famosa e muito mais consumida que a Coca-Cola. E eu sempre me questionei por que antes, né? Quando você estuda as marcas, você começa a entender a vibração energética até dentro daquele povo, daquela cultura, daquela área de consumo. Então as marcas, os nomes, como o seu... o meu nome também. Como o seu nome profissional também, né? Que nós fizemos até um estudo sobre isso. Mas que você colocou através também de uma orientação, né? Você teve esse cuidado, porque eu acho que é a delicadeza que precisa ter. Eu acho engraçado, eu vejo artistas gastando uma fortuna para produzir um CD, produzir música, né? E o nome, ele não quer gastar dinheiro, ele quer ir num site
e ali ele ter aquilo de graça. O patrimônio maior é a marca dele. Hoje nós temos exemplos claros no mundo comercial que as marcas valem mais que todas as indústrias somadas. Quanto vale uma Microsoft? Quanto vale uma Apple? Quanto vale? E o nosso nome é a nossa marca. Então eu acredito que as pessoas deveriam, principalmente quem é do mundo artístico, do mundo político, quem é do universo, o público em geral, ter um nome adequado para aquela função. Claro, isso não vai se aplicar para um médico, mas se ele for um médico professor, um médico palestrante, um médico escritor, ele tem sim que ter essa preocupação se o nome dele atinge o público que ele de fato gostaria de atingir. Porque muitas vezes nós temos a frustração. Então a frustração ela existe, Leila, através dessa questão de que, poxa, fiz um trabalho legal, eu tenho competência, eu tenho capacidade, eu tenho delicadeza, por que que eu não decolo? Existem duas respostas a isso. É o nome que não combina e é o momento que não é certo. Porque nós temos que trabalhar nome e momento. Às vezes você tem até o nome correto, mas você ainda não está no momento. Vai ter que ainda lavar muita roupa no tanque. Porque nós temos os pináculos, né? Queria que você falasse um pouquinho dos pináculos. Os pináculos são ciclos de 9 anos, né? Que nós vivemos e que eles trabalham de acordo com o nosso destino. O destino é uma lição de vida. O destino ele é calculado em cima da somatória da nossa data de nascimento. Então o que que acontece? Um pináculo, ele vai trabalhar ligando, conectando a sua vivência, a sua experiência de vida a essa energia de destino. Então nós temos que aprender dentro dos pináculos um momento de abrir caminhos, os momentos que já somos professores, que é hora de ensinar, o momento que nós temos que construir adaptabilidade. Então cada pináculo ele vai regendo momentos, mas com uma ideia de dar uma sintonizada com o seu destino, né? O destino não é uma coisa fatídica, é uma meta, é um objetivo energético, que a gente poderá chegar ou não a ele, e podemos chegar no grande potencial desse número ou no pequeno potencial, no potencial doméstico. Interessante. Né? E tudo vai depender também da nossa carga de energia pessoal. Né? Então não adianta eu ter um destino de um grande atleta se eu não tenho energias pessoais e vigor físico, né, para poder me tornar um grande atleta. Então, às vezes, eu tenho que canalizar minha energia para outras áreas da minha vida. É saber mudar. É importante ter essa abertura, né? Mas tem já uma pergunta do Evandro, de Vila Velha, e ele pergunta: para atrair uma parceira bonita e sexy, qual o nome que eu deveria usar? Acho que ele deve estar querendo um nome para usar nas redes sociais. Veja bem, eu primeiro deveria entender que energia que ele possui, né? Para ele poder atrair essa parceira bonita e sexy que ele quer, né? O Evandro. É bacana essa história da bonita e sexy. Claro, são os valores que ele, obviamente, carrega dentro dos números dele, né? Uma mulher bonita, uma mulher sexy. Essas mulheres bonitas e sexy, normalmente, elas são vestidas por uma energia do número 3 ou do número 5, né? Porque o 5 ele é um número exuberante, né? Um número da mulher que sabe chamar a atenção. O 3. O 5. O 5. O 5 ele representa o elemento Mercúrio, então são mulheres mercurianas, de grande personalidade. Homens também. São pessoas que não são obrigatoriamente bonitas, mas são pessoas charmosas, de uma sensualidade, né, de uma energia invisível que despertam o desejo de parceiros e parceiras de uma forma muito... Então aquela pessoa que está conectada na energia sexual, normalmente vai procurar uma pessoa 5, né? Aquela pessoa que quer viver fantasias sexuais, que quer viver novas experiências, que quer ter uma parceira ou um parceiro que se permita o jogo sexual. A energia do 5 ela tem que estar muito presente. Já a do 3 é a beleza, né? Então, às vezes, são pessoas muito belas, mas sexualmente deixam a desejar. Elas não são atrevidas ao ponto de uma 5 que se atreve, entendeu? Então, que vou vai pegar longe. o gancho para nós falarmos dos números pares e ímpares e do comportamento sexual. Vamos lá. Todo número, todo número par, o par ele é o receptivo, ele é o passivo, é o que recebe. Então os números 2, 4, 6 e 8, eles são números que recebem a carga, o amor,
o carinho, ele que recebe a massagem, ele está ali para receber. Né? Ele seria a energia do feminino, né? do que recebe. E a energia do número ímpar, ela é a energia do expansivo, do que provoca, do que se entrega, do que conquista. Como o nosso nome ele é formado, e isso vem do nosso nome, não vem da nossa data de nascimento. O nosso nome ele é formado de energias, e por exemplo, eu tenho energia par e ímpar no meu nome. Então eu tenho momentos na minha vida, né, na minha vida sexual, que eu sou extremamente receptivo, e por uma mudança de lua, de movimento, de tesão, de movimento, eu me coloco completamente, muitas vezes, ativo, agressivo, intenso. Você consegue perceber isso? Claro bem que eu percebo claramente, porque os números da gente, quando você tem números pares e ímpares, você é mais moldado na cama, você acaba agradando mais a todos. Então, você tem o timing de falar com essa pessoa, não é que você pense sobre isso, é uma coisa instintiva, é de ação energética simplesmente. Como nós poderíamos fazer, Magno, para que as pessoas conseguissem ver isso no seu nome? Pronto, vamos usar um testezinho que vai dar um pouco da ideia. Eu convido as pessoas a entrarem no meu site. magnofranco.com.br magnofranco.com.br, pode entrar no celular, no iPad, de qualquer forma. Lá existe um ponto que se chama Calcule. Você entra ali naquele pontozinho, vai lá, coloca o seu nome completo, de nascimento, nome de solteiro. Tá? Então as mulheres casadas botam seu nome de solteira. E se tiver homens como Júnior, Neto, Filho, Terceiro, Segundo, não pode colocar títulos. Então é só um nome sem o título. O Júnior é um título? Júnior é título, né? Porque todo Júnior, o pai é o mesmo nome do pai. Mas é bacana a gente frisar, porque muitos jogam o Júnior para somar, Mas né? você sabe que eu já atendi pessoas que têm o nome de Júnior como primeiro nome, né? É mesmo. Eles não têm o Júnior no final, eles são Júnior. Então é um nome. Aí passa a ser um nome. Né? Mas quando você tem Júnior no final, ele é um título. Já não é. Neto, primeiro, terceiro, todas essas dinastias aí. E em mulheres não existe isso. Ainda bem, né? Uma época eu atendi uma pessoa que era uma mulher que o último nome dela era Neta. E eu achei estranho. E para mim foi assim um caso de estudo realmente, que eu tive que fazer 2 mapas. Um mapa com o nome, sem o neto e tudo, mas eu entendi que o dela também era título, porque ela era o nome da avó dela completo. E dava muita diferença? Dava, porque claro, a carga energética dá. Então entrando no site, você vai ver o número de caráter. Esse númerozinho de caráter, ele indica uma das personalidades sexuais, energéticas que você tem. Então, se der número 1, né, por exemplo, o número 1 ele é um número mais ativo. O 1 representa o masculino, ele representa o sol. As pessoas número 1, elas são pessoas que conquistam, elas não são as conquistadas. Mesmo se for mulher, tem essa característica masculina. A mulher número 1 faz um sucesso no universo masculino, mesmo. Que é uma coisa de louco, mas é aquela mulher que escolhe seus parceiros. Ela não é aquela mulher que vai na festa, e elas são terríveis, porque elas são conquistadoras. E a número 1 é curta e grossa, porque o 1 é uma racionalidade muito grande. Então, mulher e homens número 1 fazem muito sucesso na conquista sexual, porque são números de caçadores. Né? É o que vai à caça, é o que vai à busca. Nunca aceitam ser escolhidos, eles são os que escolhem. E o 1 normalmente eu digo que tem o dedo podre, porque ele escolhe sempre o impossível, né? Porque todo caçador, ele quer trazer o troféu mais difícil. Então o que acontece? Vai também bater nas teclas, mas são muito perseverantes e estrategistas. O 2, ele já é o oposto do 1, ele é um número passivo, receptivo, né? As mulheres e homens números 2 são perfeitos para casar, para namorar. Porque não são ficantes. Você sabe aquela mulher, aquele rapaz que quando... ou eles namoram ou eles são amigos. Não existe essa coisa do hoje ficante. Ah, Magno, mas nos dias de hoje o jovem tem essa coisa de ficante. O 2 não tem essa coisa de ficante, não. Ele quando gosta, agora o 2 ele não sabe pedir namoro, ele fica esperando para ser pedido em namoro.
Mas como são números muito dóceis, né, são números muito receptivos, são muito atentos, carinhosos, o número 2 normalmente ele é procurado por pessoas, muitas vezes o número 1 procura o 2. Olha aí. Né, porque o 2 ele também gosta de se sujeitar aos desejos do número 1. Então, às vezes eu digo que o 1 ele é um pouco sádico, o 2 ele já é mais masoquista, porque ele é uma energia lunar. É o complemento perfeito. O complemento perfeito. Agora, quando em um nome você tem um e o 2? No nome. Num homem ou numa mulher, porque você pode ter uma essência número 1, caráter 2, né? Você pode ser 1, 2. Você pode ser, o contrário não existe, né? Mas se você tem, por exemplo, essa composição, são pessoas que têm sim uma característica sadomasoquista, né? Claro, tudo depende também do nível espiritual dessa alma, deste ser. Tem pessoas que ainda estão numa vibração jurássica, né? E outros que já estão numa vibração mais tênue, entendendo a sexualidade como uma coisa boa, positiva, né? Eu acho que essa coisa da sexualidade as pessoas deveriam tratar com mais leveza na sua vida e com menos preconceito quanto a si. Por exemplo, os homens número 2 são homens muito femininos, doces, mas são maravilhosos na cama, são homens que dão uma atenção a uma mulher, que elas ficam enlouquecidas, são homens que gostam de discutir relação nas madrugadas. A mulher reclama, né? Eu tenho um marido que não quer que vire e dorme. O homem 2, ele não consegue dormir se ele tiver alguma coisa pendente no aspecto emocional da vida dele. Olha que homem maravilhoso, né? Eles são cozinheiros, eles cuidam dos filhos, eles levam o filho para a escola, eles acordam para trocar fralda de madrugada nas crianças. Então, eu acho que são grandes parceiros. Eu acho que é afortunada uma mulher que tem um marido número 2. E na numerologia, Magno, nós vamos de 1 a 9, a 9. Isso? Tá. Tem aquela coisa do número 11, do 66. Olha, esses números, eles são números mestres. Tá. Ele é o mesmo número que se repete 2 vezes, então ele é um número que ele é potencializado. Tá. Ele tem sim sua leitura, mas é diferente uma pessoa 1 de uma pessoa 11. Porque o 11, ele pode ser o 1 2 vezes, mas ele pode ser reduzido a um 2. Então ele é um número que ele às vezes gera ao portador uma situação de confusão. O 1 é a decisão, né? O 2 é o será. E você ficar entre a decisão e o será, eu digo que num carro você tem que saber a hora de acelerar e de frear. Né? E você não pode apertar os dois ao mesmo tempo, acelerador e freio, entendeu? O carro estanca. Então, às vezes, as pessoas 2 são grandes 11, são muito idealistas, mas não tem. Quando eles adotam a postura do 11, são realizadores. Qual a diferença de ser 1, 2 ou 11? Porque 11 seria 1 mais 1 seria 2. Como que a gente... Exato. Como que 1 mais 1 são 2. Aí como o 2... que nós separaríamos como mestres, números mestres, Magno? Número mestre, 11, 2, 22, 4. Né, porque você trabalha com a energia dupla, porque ele se repete. Então você tem que dar essa leitura. Mestra. Você tem que perceber a leitura. O que é uma leitura mestra? É um número potencializado. Então, mas não vai ser o número final. Mas o número final é o número reduzido. Perfeito. E o reduzido, muitas vezes, toda vez que você tem um número mestre, em qualquer localização do seu mapa, seja no seu destino, no seu nome, você vai ter também grandes chances e oportunidades de deixar uma marca dentro de determinadas áreas dessa vida. Porém, o trabalho e a energia que se despende é muito grande. E tem que ver se a pessoa está disposta a alcançar essa vibração energética. Não é só, por exemplo, colocar um H e achar que é 8, né? Tem que toda uma questão aí, certeza. Né? E tem ainda 2 perguntas que vieram, Magno. Uma que nós já respondemos, que é da Marta de Poços de Caldas, quando ela pergunta: quando troca o nome de solteiro para o nome de casado, o que muda na numerologia? A gente já respondeu, Marta, então dá uma olhadinha depois no vídeo que vai ter a resposta. Mas tem o do Maiton, que é aqui de São Paulo, não poderia faltar essa pergunta, que ele fala: estou com disfunção erétil, o que a numerologia pode me ajudar? Eu não sei.
Bem, aí eu acredito que ele teria que procurar você mais do que um numerólogo, mas a disfunção erétil, ela é uma característica muito comum, porque as doenças também, uma disfunção erétil é uma doença, é uma patologia, ou psíquica ou física, correto? Você entende mais do que eu sobre isso, é a minha ótica. Então, para mim, uma pessoa que está muito preocupada com a ereção, um homem, ele tem uma energia sexual muito forte. Então aí ele deve ter um trauma, né, que foi alguma trava na mente que reflete no corpo físico dele, ou uma trava física, e eu acredito que ele tem que buscar um especialista. Mas certamente essa pessoa, para ter tanta essa preocupação, ela deve ter uma conexão muito forte com a energia do número 5. Porque é um número que mais se preocupa. Por exemplo, eu tenho um cliente meu... 5 que mais se preocupa com o orgânico... Com o sexo. Com o sexo, né? E ele vai de um extremo ao outro, né? Porque ou ele é uma pessoa altamente sexualizada, ou é uma pessoa assexual. Sim. Porque o 5, ele é o número também do celibatário. Olha aí. Do que não busca sexo. Do que se rende à energia sexual. Que não deixa de ser, né, eu li uma época de um psiquiatra que dizia que a pior de todas as taras é a abstinência, né? Você já ouviu esse ditado? Já vi isso, já tivemos um programa sobre a sexualidade, a controvérsia, mas existe sim. Que diz que é a pior de todas, porque todos temos nossas taras, né? Todo mundo tem. E abster-se de sexo é abster-se da criatividade, né? Porque o sexo é energia criativa. Né? Você veja, o 5 ele é o número mais sexual, mas ele também é o número mais criativo da numerologia. Então, toda pessoa de mercados financeiros que trabalham com dinamismo, com respostas de última hora, são pessoas muito sexuais e tem tudo a energia do 5. Porque o 5 é aquele que encontra a resposta no incêndio. Pegou fogo aqui, o 5 ele já entrou aqui já percebendo as rotas de fuga. Entendeu? Ele é muito rápido na decisão. Ele não vai buscar água com um copinho, ou ele vem com uma mangueira, ou ele foge do fogo. Então o 5, ele nas corporações, nas empresas e na cama também, ele é muito criativo. Ele não gosta de rotina. Quem gosta de rotina é o número 4. O 4 é o famoso papai e mamãe, estou feliz da vida, é aquela posiçãozinha de sempre, pá. Um 4 satisfaz uma pessoa 2 muito bem, satisfaz, mas um 4 não satisfaz. Se ele quiser ser uma pessoa mais ativa, há uma energia ímpar, por exemplo. Para dona de casa que está lá nos assistindo, a pessoa que nunca teve contato com a numerologia, de uma forma breve, como que a gente conseguiria explicar para ela fazer uma soma, além de entrar no seu site? Eu acredito assim, nós temos é fácil ensinar isso, né? Cada letra do alfabeto tem um valor alfanumérico. O A vale 1, o B vale 2, o C vale 3 e por aí vai. Né? Então, quando chega em 9, que é o I e J, o J vale 1 de novo, ou 10. Vai voltando, vai de, né? Então, de você faz uma tabelinha de 1 a 9 e coloca o abecedário. Vai do A até o Z, né? De A a Z. E aí você ali constrói os valores de cada letra do seu nome. Aí você pega todas as vogais e soma. Todas as vogais. Então, o A vale 1, o E vale 5, o I vale 9. E aí vai somando. E por aí vai. O O vale 6, o U vale 3. Então, só as vogais. E aí você soma as vogais. Aí você tira daí o número da sua essência. Então, se dá um número, vamos supor, 45. Aí você pega 4 mais 5, 9. Pronto. Então, a tua essência é 9. Então, aí dentro disso, a pessoa ela tem condições de entender o seu número de felicidade. Esse número da somatória de vogais, inclusive, existe algumas correntes numerológicas que defendem que o nome absoluto de uma pessoa, a somatória das vogais e consoantes, é o todo. Eu não concordo com isso. Eu já provei muitas vezes que não é assim. A nossa felicidade é a nossa essência absoluta, e nossa essência são as vogais do nosso nome. Olha que bacana, isso é um dado que acho que as pessoas não conhecem. Importantíssimo. Né?
Gostaria de ficar a noite toda contigo, já passou? Magno. Já estamos a Voltamos 1 minuto. Depois para o outro bloco. Sem dúvida, mas eu quero Quando você quiser. te agradecer imensamente. Quero que você deixe o seu site para que as pessoas acessem, enfim, para que conheçam melhor o seu trabalho. Muito obrigado. E quem quiser fazer algumas perguntas, claro, eu não vou atender através do Fale Comigo, que tem no meu site, mas perguntas de dúvidas e tudo, fiquem à vontade, é acessar www.magnofranco, que é meu nome, .com.br. E lá a gente pode continuar com esse bate-papo, né? E se quiser, depois eu passo meu Facebook também. Pode passar, para que as pessoas possam acessar. Eu tenho uma fanpage, que é Magno Franco, facebook.com/Magno Franco Numerólogo. E lá também a pessoa pode me seguir as coisas que eu escrevo. Eu não falo só de numerologia. A numerologia dá um universo de saber muito grande. E a gente, claro, o pensamento matemático existe em absolutamente tudo que eu produzo. Eu acho que o numerólogo ele tem que pensar de forma matemática. Mas a numerologia é o tudo, né? E isso que é o bacana. Você toca as pessoas com suas palavras, com seus conselhos. Muito bom. Então, gostaria sim que as pessoas ficassem à vontade para a gente continuar a conversa. Muito obrigada. Então, hoje nós trouxemos o Magno, que foi um pedido de muitos internautas, né, para falar da numerologia. Muitas internautas me mandando mensagem e querendo saber por muitas questões de amores, como achar o par perfeito, como se projetar economicamente com toda essa crise. Então, assista depois o vídeo com calma, entre lá no site do Magno e aprenda um pouco com essa ciência exata, observe como é que está esse momento da sua vida, faça essa contagem da sua essência e nós estamos aqui para te trazer mais uma possibilidade de viver bem com a sua sexualidade, de quebrar paradigmas e tabus. E hoje conhecemos essa ciência numerológica que é exata, não é um oráculo, não é mágica, né? Então, muito obrigada para você que tem nos assistido, compartilhe com os amigos e um beijo. Até o próximo, Lela Monteiro.